Olá, minhas deusas! Tudo bom, gente? Olha a hora, vamos começar antes que vocês durmam. É isso mesmo, o negócio é a gente aproveitar o máximo de tempo. Hoje eu vou falar para você sobre três verdadeiros motivos por que você não consegue emagrecer, tá? Fica aqui comigo que você vai entender melhor sobre essa questão que é super importante, tá? A gente às vezes fica nessa coisa de tentar emagrecer e faz, e quando você vê, nada rola, nada acontece, você volta a engordar de novo. É isso que acontece com você também? Pois é, então fica aqui comigo que você vai entender os 3 verdadeiros motivos por que você não consegue emagrecer, tá? Então, a gente confunde muito o que é as razões fisiológicas para a gente emagrecer. Muitas vezes a gente acha que é uma questão de tireoide ou uma questão hereditária. Sejam bem-vindos. Quem é que está aqui comigo? Vamos ver. Peraí que eu estou abrindo aqui meu celular para poder acompanhar vocês. Sejam bem-vindos. Deixa eu tirar o som aqui. Anelise. Então, gente, eu vou até botar aqui nos comentários o tema de hoje, né? Que são os 3 verdadeiros motivos por que você não consegue emagrecer, tá? Eu vou botar aqui para quem estiver entrando também saber. Mas fica aí, me aguarda, hein? Que vai valer a pena. Verdadeiros motivos por que você não consegue emagrecer. Vamos ver se foi. Como é que eu faço para exibir comentário. Tá. Acho que como é que eu faço para opinar? Acho que é aqui. Fixar comentário. Pronto. Fixei. Aí, Fabiola, tudo bom, gente? Vamos lá falar sobre os verdadeiros motivos. Não é a tireoide, não é a sua tireoide, também não é hereditário. Muita gente pensa que a tireoide, o hipotireoidismo pode causar uma dificuldade maior de emagrecer, a ponto de você ter assim, 5, 10, 15, 20 quilos a mais. Mas não é por aí, gente, não é por aí. Tireoide não abala tanto assim a ponto de engordar tanto. Ele pode sim dar uma certa dificuldade para você emagrecer, mas não vai fazer esses quilos extras que talvez você tenha, entendeu? E também não é uma questão de hereditariedade, porque a epigenética já mostrou pra gente que o que conta não é o hereditário, o que conta é o seu estilo de vida que pode acionar algum gene que você possa ter hereditário. Mas se você tem um estilo de vida, hábitos saudáveis que não fazem esses genes sobressaírem, serem ativados, né? Aí você não vai ter esse problema hereditário. Então, vamos lá, tem a Vilma aqui comigo também, tem Saúde e Bem-Estar, Cura Saúde e Bem-Estar, parceira, que bom, muito bom ter gente assim no mundo, né, que ajude as outras pessoas também. A Nelise, então, Valéria, empacou aqui, não sei. Então, vamos lá. Não é essas 2 principais razões que todo mundo sempre comenta, e tem outras, muitas outras, mas o que eu vou falar para você não é nada disso, nada disso. Olha, a primeira, e eu acho que talvez seja até a mais importante das 3, eu tô começando pela melhor, hein? Não era para eu começar pela melhor não, mas eu vou dar essa deixa. A primeira é a gente não se valorizar. Não se valorizar é a coisa mais séria que tem. Então, tudo é importante, menos você mesmo. Você é assim? Olha, tem que cuidar dos filhos ou dos netos, tem que cuidar da casa, tem que trabalhar, tem que,
cuidar da família, da mãe, do tio, do avô. Gente, e de você mesma. E de você mesma. Olha só, todo mundo que já andou de avião sabe que quando a gente entra no avião, a primeira coisa que a aeromoça fala é: coloque a máscara em cima de quem? De você primeiro, não da outra pessoa. Por que ela fala isso? Porque se você não estiver bem, não adianta. Não adianta você botar a máscara no seu filho. Onde você vai estar? Você precisa ter energia para você viver. E assim é na nossa vida. A gente tem que se amar, a gente tem que se valorizar, a gente tem que se cuidar. Não dá pra gente ficar se esquecendo. Sabe por quê? Lá na frente você vai pagar por esse preço. Lá na frente, quando você for mais velha, você vai ter artrose, vai ter problemas de intestino, vai ter dor nas costas, vai ter um monte de coisas e vai parar numa cadeira de rodas. Aí sim que você vai dar muito mais trabalho para a tua família. A gente tem que se cuidar o tempo todo. Primeiro a gente tem que se amar. Primeiro a gente tem que se amar. Porque se a gente não se ama, a gente não se valoriza. Faz parte. Isso não é narcisismo. Isso não é narcisismo. Existe essa cultura de achar que se a gente se ama, a gente é narcisista. Não. Narcisista é aquela pessoa que só se ama. Tá? Isso não é o caso. Aqui ninguém está falando de você esquecer as outras pessoas. A gente está falando de você não se esquecer. Não adianta você lembrar de todo mundo e não se lembrar de você mesma. Não é mesmo? Então, se amar, se valorizar, é ter tempo para você. Você tem que se encaixar na sua agenda. Tem que se encaixar, tem que ter um tempo para você olhar para você mesma. O que você está comendo? Onde você foi à ginástica? Fez alguma atividade física? Você foi numa loja, comprou uma roupa bonitinha? Porque afinal de contas a gente tem que se valorizar também. Você compra tudo para os outros e não compra para você? Por quê? Porque você está fora do peso? Não importa. Você compra, depois você joga ela fora, doa e depois compra outra. Mas vamos nos valorizar. Vamos botar uma roupa nova, botar um batom, um lapisinho no olho, se sentir bonita, se olhar no espelho, se amar. Isso é importante, não importa. Você não vai começar a se amar quando você estiver no peso ideal. Isso não existe. A gente tem que se amar sempre, do jeito que tá. É assim que você tá. Porque se você tá assim, é porque alguma coisa aconteceu na sua vida que te fez parar assim. Então, é assim que você tem que ser no momento. Não quer dizer que você vai ser assim para sempre. Se você ficar comigo, você não vai ser assim para sempre, tá? Mas agora você tá assim. Então, é assim que você tem que se amar. Você tem que se amar do jeito que você for. Não importa. Isso é a coisa mais importante. Primeiro, se valorizar. Se você não tiver tempo para se valorizar, não adianta nem eu falar as outras duas. Porque eu te falei que eu ia começar pela melhor. E comecei pela melhor. Não era para fazer isso, mas eu fiz isso de propósito para te agradar um pouquinho, tá? Tem que se valorizar. Aí quando a gente se valoriza, a gente olha para uma comida e pensa duas vezes, fala assim, não, se eu comer isso aqui, eu não vou conseguir botar aquela roupa que está guardada no armário, aquela calça que eu gosto tanto, então eu não vou comer isso hoje. Ou então, se você se lembrar de você mesmo, você vai fazer uma comida especial, gostosa que você coma. Você vai se lembrar para fazer uma atividade física qualquer que você goste. Você vai se preocupar com você mesma, vai se olhar no espelho e vai querer fazer uma coisa boa. Então, automaticamente, você vai acabar emagrecendo. Por quê? Porque cada coisinha dessa que a gente não vai fazer ou vai fazer, vai somar para você poder perder 100 gramas, perder 200, perder 100, perder 200, e aí você vai emagrecendo aos poucos. É aquele brigadeiro que você não come numa festa porque você se lembra que você está querendo atingir o seu peso ideal. É aquela torta que está na geladeira, que é para o teu filho, para o teu pai, para o teu marido.
não é para você. Porque você se prometeu que você quer atingir seu peso ideal. Então, aquilo vai ficar na geladeira para os outros. Para os outros. Não, agora você não vai precisar. Daqui a pouco, quando você atingir o seu peso ideal, aí você vai entender que você pode comer essas coisas. E não falta tanto para você atingir seu peso ideal. Mas você tem que se cuidar pouquinho em pouquinho até atingir esse peso ideal, tá? Então, não desista. Tenha perseverança, tenha foco para você conseguir chegar nesse peso, tá? Então, se valorizar. Essa é a primeira questão. Quem não se valoriza, não adianta fazer dieta. Não adianta. Você não vai conseguir manter a dieta, entende? Porque você vai acabar comendo alguma coisa no meio do caminho. Então, tem que se valorizar, tá? E você tem coisas lindas. Todo mundo tem que se valorizar, tem que saber qual é o seu ponto forte, como é que você fica bonita, como é que você... Seu sorriso, seu astral, sua sensualidade, seu bem-estar, sua alegria, né? Tudo isso transmite beleza, entendeu? E essa beleza vai incorporar em você para que você tenha esse ânimo para você continuar se mantendo firme no seu propósito, tá bom? Vamos ver quem mais entrou aqui. Então, Sofia, seja bem-vinda. Temos aqui a Vânia, a Sandra, a Marina. Olha, compartilha, gente, compartilha, porque é muito importante para as outras pessoas também. Tem muita gente precisando. A gente às vezes entra numa dieta e fica lá se esforçando, depois engorda tudo de novo, gente. Engorda tudo de novo. Você vive a vida inteira fazendo dieta. Que é isso? A gente tem que fazer uma dieta, chegar no peso ideal e pronto, para o resto da vida ficar lá. É possível. É possível, gente. Olha pra mim. Eu consegui. Por que você não vai conseguir? Então, vambora. Segunda coisa. Olha só. A segunda coisa é você não observar o que você faz. Observar as coisas em volta de você, observar o que você está fazendo, observar o que você está comendo. Às vezes a gente faz as coisas automaticamente, né? Então tô com fome, vou comer. Depois, não era para ter comido isso. Aí já comeu. Observar, parar para ver o que você quer, o que você não quer. Prestar atenção em si mesmo, ver o que você faz durante o dia. Quantas refeições você está fazendo? Você não está fazendo refeição demais, não? Você não está comendo entre as refeições, não? Aliás, você não está fazendo refeição demais? Eu até falei isso antes, mas é porque na hora que eu falei, eu não pensei nessa questão de quantas refeições você faz por dia. Gente, não precisa fazer 6 refeições por dia, não, pelo amor de Deus! 6 refeições por dia pra quê? É café da manhã, lanche, almoço, lanche, jantar, ceia. Não! A gente não tem como comer tanto. O menos que você coma em cada uma dessas refeições, somando tudo, já dá um monte de comida. E não tem essa história de que, porque assim a glicose a gente satisfaz. Nada, gente, ao contrário, você tá alimentando a sua queima de açúcar e aí você nunca vai passar a queimar gordura. Você quer queimar açúcar ou quer queimar gordura, gente? Pelo amor de Deus, a gente quer queimar gordura. Quer tirar a gordura da barriga, quer tirar a gordura da perna, quer tirar a gordura do quadril, do braço. Então, se você quer tirar gordura, você tem que parar de comer qualquer coisa que vire açúcar, pelo menos na maior parte do dia. Até a gente tem o ciclo de Gaia que tem os momentos certos de comer certos carboidratos. Mas também não é o açúcar, não. É alguns carboidratos amiláceos, tipo uma batata doce. Mas não é todo dia, não é todo mês. Não pode. Se você ficar comendo de 3 em 3 horas, gente, você não vai conseguir se manter magra. Eu não sei se você vai conseguir emagrecer. Também não sou bola de cristal. Mas se você conseguir emagrecer, também não vai conseguir se manter magra. Então tem que observar o que você faz. Observar
seus atos, sua vontade. Por que você comeu? Você estava com fome? Ou você estava com tédio? Estou sem nada para fazer, vou pegar um biscoito. Sem nada para fazer, tem que pegar um biscoito? Por que você está sem nada para fazer, tem que pegar um biscoito? O que tem biscoito a ver com nada para fazer? Então tudo que é para fazer é comer? Não, está sem nada para fazer, é uma coisa para fazer. Vai ler um livro, vai passear, vai ouvir uma música, vai ver televisão, vai ver um filme, vai tocar um instrumento, vai fazer um hobby. Estou sem nada para fazer, vou fazer uma coisa. Associar nada para fazer com comida foi um hábito que você desenvolveu. Vamos parar com isso, a gente muda esse hábito. A gente começa mudando, criando novos hábitos. Estou sem nada para fazer, vou ouvir música. Tá bom, então, estou sem nada para fazer, sempre você bota uma música para ouvir. E aí você vai se acostumando. Estou sem nada para fazer, vou ouvir música. Estou sem nada para fazer, vou ouvir música. E aí você cria um novo hábito. E quando você vê, você já não está mais comendo quando você está sem nada para fazer. Tá, não é isso. Você está comendo porque você botaram muita coisa no seu prato, você foi na casa da sua sogra e ela entupiu o teu prato e disse que fez aquela comida toda porque você ia lá. Pede desculpa a ela, manda beijinho, dá um abraço. Explica pra ela que agora não dá. Quando você estiver no teu peso ideal, aí você vai comer tudo que ela botar. Não, tudo não. Mas você vai poder comer um pouco mais. Tudo não. Porque não dá pra comer tudo, gente. Qual a tua altura? Então, se você tem, sei lá, 1,60m, você tem que comer proporcional a 1,60m. Não é porque botaram um monte de coisa na mesa que você tem que se sentir obrigada a comer aquilo tudo. Não é bem assim. Entendeu? A gente tem que comer proporcional à nossa altura. Não ao nosso peso, à nossa altura. Foi o que eu falei. Eu não falei ao nosso peso, eu falei à nossa altura. Entendeu? Então, quando você come proporcional à sua altura, você vai ver que você não vai comer tanto assim. Por exemplo, se você é casado, você tem um marido, com certeza ele deve ser da tua altura ou um pouquinho maior, ou muito maior. Então você tem que comer menos do que ele. Você não pode comer igual ou mais do que ele, pensa bem. Se ele come, ele é um homem, ele tem uma estrutura que gasta mais energia do que você, tem mais músculos. Então, se você quer ter um comparativo, eu estou te dando uma ideia. Se você não tem marido, não tem parceiro, não tem namorado, não tem problema. Eu só estou dando uma noção para você ter parâmetros. Pode se basear no seu pai, pode se basear no seu cunhado, pode se basear em outro homem qualquer que você encontre, que você consiga comparar o prato dele com o seu prato. Então, para começar, você tem que comer menos, a não ser que você seja mais alta do que ele, tá? Mas mesmo assim, mulher gasta menos energia mesmo, entende? Por causa dessa questão osteomuscular, entendeu? Então, a gente tem essa característica. E aí você, então, começa a ter esses parâmetros se comparando com outros homens, para você ter uma ideia, tá? Mas se você não quiser, não tem nenhum homem, não tem problema também. Isso foi só uma ideia que eu dei para você poder entender o que é, quanto que você pode comer. Então, a gente falou aqui de se observar. Observar quanto você come, observar por que você come, observar quando você come. Será que você come o tempo todo, como eu falei? Toda hora vai lá, pega uma coisinha, pega um amendoim, pega um biscoito, pega um pastelzinho, uma coisinha qualquer na geladeira. Não dá. Você vai somar isso tudo no final do dia, bota no papel, faz isso. Anota o que você comeu o dia inteiro, depois você lê. E você vê se você acha que aquilo faz sentido para o seu corpo, para a sua altura. Se você não comeu mais do que você consegue consumir. Se você for sedentário, então, pior ainda, né? Porque, pelo amor de Deus, uma pessoa sedentária comendo muito, vai para onde? Não tem como, não vai para lugar nenhum. Fica lá, na barriga. E depois você reclama que você está com muita gordura na barriga, gordura visceral, aí o médico falou que você precisa emagrecer.
Não tem como, gente. A gente tem que comer menos. Isso é uma das coisas. O que você vai comer é uma outra história. A gente está aqui falando sobre os 3 motivos, verdadeiros motivos que te fazem não conseguir emagrecer, tá? Então, o primeiro foi não se valorizar. O segundo, a gente agora acabou de falar, que é você não se observar, tá? Então, se observe. Isso a gente chama de mindfulness. Mindfulness é atenção plena, que é quando a gente está alerta, está percebendo tudo que está acontecendo ao nosso redor, tá? Então a gente consegue perceber em nós mesmos também o que a gente está sentindo, como é que está o nosso corpo, como é que está a sua barriga depois que você acaba de comer, se você sente ela, você tem alguma sensação diferente, você tem gases, inchaço, dor de barriga, cólica. Preste atenção, o que você comeu para ter isso? Aí começa a observar o que você come, o que te causa depois que você come. Você sentiu sono? O que você comeu quando você sentiu sono? Você tem sono depois do almoço? Isso é uma coisa característica de quem come muito carboidrato no almoço, tá? O que é carboidrato? Carboidrato é arroz, batata, tudo é carboidrato, tá? Peraí, vamos explicar aqui. Até os legumes têm carboidrato, os legumes de tomate e abobrinha, mas existe baixo teor glicêmico, médio e alto, que é quanto tempo demora para virar açúcar do sangue, tá? Então, a gente aqui está falando do alto e do médio, tá? O baixo a gente tem que comer, né? Porque senão a gente vai morrer de fome, tá? Então, o alto é açúcar branco, acho que a maioria das pessoas está acostumada a saber já, né? Pão, arroz branco, isso aí é altíssimo teor glicêmico. Médio é batata doce, batata baroa, aipim, macaxeira, né? Alguns, batata inhame, cará, tá? Isso é médio teor glicêmico. Esses dois, se você come, ele vai açúcar direto pro sangue, tá? Então é isso que eu estava falando. Então você presta atenção, observa o que acontece se você come essas coisas, se você tem sono depois de comer uma coisa dessa, um alimento como esse, uma batata frita, uma batata assada, uma torta, porque farinha, né? Farinha também. Não botei a farinha na lista. A farinha é alto teor glicêmico, tá? Então, comer uma torta, comer um pão, comer um bolo, né? Aí vai direto pro sangue, vira açúcar e aí dá sono, dá moleza. Então, observa o que acontece com o seu corpo, observa a sua mente, observa o que você comeu, observa tudo. Observa o antes, o durante e o depois. Observa se você está mastigando bem a comida, comendo devagar. Porque quanto mais devagar você come, menos você vai comer, que vai ativar o hormônio da saciedade, e aí você vai parar de comer. Então, se você come rápido, além de você não mastigar o suficiente, não botar saliva, que é super importante para a digestão da comida, e ela não é substituída, você tem que mastigar para poder engolir, e aí depois vai para o estômago para receber outros ácidos, para diluir ainda mais e virar uma coisa líquida no intestino. Se você come muito rápido, provável que você nem consiga absorver direito a comida, porque ela foi passando direto lá para baixo e aí você nem comeu direito. Então, observa o que te causou a vontade de comer, observa como que você está comendo, observa seu corpo depois de comer, observa tudo, fica alerta. Tá? Então, esse é o segundo motivo. O terceiro motivo é você não se sentir. Não se sentir. O que quer dizer não se sentir? Não observar seus sentimentos. Às vezes você está com raiva e come. Às vezes você está com medo, come. Às vezes você está com alegria, come. Às vezes você está frustrada, come. Observa que você não precisa comer
por causa das suas emoções, dos seus sentimentos. Não é assim que a gente resolve nossos dramas. Não é comendo. Você vai comer e não vai resolver nada. Não vai resolver. Então observa, se você está comendo, quais são as sensações que você sente antes de ir para a geladeira comer. Foi uma alegria? Às vezes tem gente que come de alegria mesmo. Está feliz, conquistou alguma coisa, aí vai comer para comemorar. Você pode comemorar de outra maneira, né, gente? Pode comemorar gritando, cantando. Se quiser, se for uma coisa financeira, vai se dar um presente, vai na loja e compra alguma coisa. Não, tá bom, já estou falando muito sobre comprar. Não, você não precisa comprar nunca nada. Eu falo mais porque tem gente que gosta. Mas não é necessário de forma alguma. A gente tudo pode fazer sem gastar. É substituindo por outras coisas, mas alguma coisa que te dê alegria, né? Quais são os seus prazeres? Ver um filme? Então vai ver um filme. Eu vou comemorar vendo um filme hoje à noite, ou então amanhã eu vou trabalhar, vou ver um filme de dia. Sei lá, faz alguma coisa diferente. Sai pra dançar, sai pra... vai visitar uma pessoa que você ama, que você gosta muito, uma amiga do peito, que você não vê há muito tempo, fica conversando com ela há muito tempo. A gente gosta disso, né? Eu também. Então, observa seus sentimentos. Como é que eles estão? Por que você comeu? O que você estava sentindo antes de comer? E vamos agora tentar trocar. Vamos trocar esse tipo de benefício, né? De acalmar, tirar a comida e botar uma outra coisa. O que você quer botar? Comenta aí nos comentários alguma coisa que você poderia substituir, porque tem também essa questão cultural, né? Vamos sair para comemorar e vai para onde? Para o restaurante, né? Vamos comemorar o aniversário, vai fazer o quê? O jantar. Então, é cultural. Mas, não é que você não precisa sair para comer, não vai comemorar em casa, não é nada disso. É a quantidade que você vai comer. Se você faz um banquete para comemorar, chamando a família, aniversário, sei lá qual é o motivo, isso não quer dizer que você tem que comer a comida toda que está na mesa. Você vai botar no seu prato uma quantidade e pronto. E tá bom. Entendeu? Assim você consegue ter uma vida social. Uma vida social. Todo mundo fala que não quer fazer dieta, porque quer manter a sua vida social, porque vida social é prazer de viver. E ninguém está falando que para você fazer dieta não pode ter vida social. Quem falou isso? Não tem nada a ver. Você pode ir no restaurante comer um prato gostoso, mas que é ponderado. Aquelas comidas, elas são equilibradas. Você não precisa comer um hambúrguer com batata frita. Você pode comer uma salada caprese. Você pode comer uma salada com queijo parmesão e frango desfiado. Isso é uma coisa saudável. E aí você está com a família, está com os amigos, está comemorando, está participando. Você não precisa estar alheia. Mas eu não vou poder comer sobremesa. Não vai poder comer a sobremesa doce. Quer comer uma sobremesa? Come uma salada de fruta. Não vai comer aquele sorvete com chantilly em cima e tudo. Porque aí fica difícil, né? Sabe o que vai acontecer se você comer isso? Você vai ficar uma semana de jejum intermitente para perder aquele mesmo negócio. Aí vai chegar outro sábado e vai comer outro. Você nunca vai emagrecer assim. Tem que fazer um esforço de vez em quando. Não tem jeito. Se você quer atingir o peso ideal, você tem que fazer um esforço de vez em quando. Tá? E é um esforço por uma vez, 2 vezes, e depois que você chegar no seu peso, aí você vai poder fazer isso, porque aí você vai comer aquela coisa que você quer tanto, mas você nem vai comer tanto, porque você já vai estar acostumada a não comer tanto. Você, de repente, você come um pouquinho só para matar a vontade e depois você recupera na semana, porque você não vai estar fora do seu peso. Agora tem que fazer um certo esforço
durante aquele período. Agora, se você faz essas coisas todas que eu estou te falando, não vai ser tão difícil. Não vai ser tão difícil você conseguir emagrecer sem sofrimento, tá? Por quê? Você vai, primeiro, se valorizar, e aí, nessa questão de você se valorizar, você vai não querer ficar mal, que você vai se respeitar, se amar, você vai observar, e aí quando você observar, você vai ver exatamente o que está causando, o que está fazendo você comer mais do que você precisa, o que está acontecendo quando você come alguma coisa que você não deveria, como é que o teu corpo reage com aquilo, tá? E a terceira coisa, os seus sentimentos, as suas emoções. Quais foram as emoções que fizeram com que você fosse lá abrir a geladeira? Quem que fez? Você comia aquela fatia de bolo que estava lá, ou aquele doce, ou aquela batata chips? Quem que foi? Qual foi a emoção? Então vamos eliminar, vamos substituir. Tudo isso vai fazer com que você volte para a sua dieta, aquela que você escolheu fazer, e você tenha energia para se manter até você atingir o peso ideal. É isso que é importante, atingir o peso ideal. Então, se você ficar comigo, me ouvindo nas minhas dicas, você vai conseguir. Vai conseguir assim como todas as minhas alunas conseguem. É 4, é 6, é 7, é 10 em um mês só. Eu nem prometo isso, porque eu acho que depende muito da pessoa e depende do peso que você tá. Mas muitas conseguem. Incrível, mas elas conseguem perder isso tudo em um mês só. Por quê? Porque faz tudo bonitinho e tem todo esse trabalho emocional. Então, procura seguir essas 3 dicas super importantes que vão te ajudar a realmente emagrecer. Tá bom? Faz um favor para mim. Compartilha essa live, vai. Manda para suas amigas, manda para sua família, manda para quem você acha que não está sabendo ouvir essas questões e está precisando de um apoio moral, uma ajuda para poder emagrecer também. E ó, curta lá, me segue, tá? É só você clicar no seguir, porque isso ajuda também a gente estar aqui falando gratuitamente para todo mundo, porque tem muita gente precisando, né? Não é só você, tem muita gente. Obesidade está atingindo uma quantidade de mulheres enorme. E a obesidade em si nem é tanto o problema. O problema são as doenças que a obesidade pode trazer. Entendeu? Isso é que é o problema. As maiores doenças têm os maiores índices nas pessoas obesas. Entendeu? Então é muito importante a gente voltar para o peso ideal, o corpo ideal, para evitar ficar doente. E claro, para se sentir linda o tempo todo, com aquela roupa guardada. Mas eu falei que você tem que se sentir linda desde agora. Com o corpinho que você tá, não interessa. Não interessa. O que você tem hoje é o que você conquistou com a sua vida que você teve. Tá bom? Todo mundo tem que se amar. Tá? Então é isso. Beijo, minhas deusas, e até a próxima live. Vou tirar isso aqui.